tossed a flower and held your hand, write my name in the sand, giving you all of my hours. I told myself the hour. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Empreendedorismo da Maturidade 60+, do IBPR. Temos aqui a honra e o prazer de estar com a nossa aluna Vera, empreendedora. E detalhe, fiquem até o final que a Vera vai deixar uma mensagem muito bacana para quem tem medo de empreender. Eu sei que ela é uma mulher guerreira e valente, ela vai deixar umas mensagens bacanas aí para vocês. Mas antes disso, Vera, seja bem-vinda ao nosso podcast mais uma vez. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. E eu queria escutar um pouquinho então, conte um pouquinho da sua história para nós. A minha história. Vera saiu da onde? Veio da onde? Eu sou de Belo Horizonte, eu nasci aqui, mas minha família é de Cordeiro. Então tinham 2 irmãos. Aí nasceu a Vera, né? Pensava que nasceu outro homem, né? Quando meu pai chegou no hospital, minha mãe estava chorando. Eu falei, por que você está chorando? Perguntou para ela. Ela falou assim, é menina e você não queria ter filho. Aí ele foi e falou, não, de jeito nenhum. Eu sei que eu vou morrer jovem e mulher sofre muito. Naquele tempo realmente Sim. Era diferente, 1959. Então, ele realmente morreu, eu tinha 5 anos, mas todo era assim, eu era o luxo dele. Todo lugar que ele ia, eu estava junto com ele. Então marcou muito. Eu lembro de passagem com meu pai com 3 anos de idade. Que interessante. Aí ele faleceu, eu tinha 5, certo? Mas foi uma passagem muito bonita. E sua mãe que criou você e Minha seus mãe irmãos? criou nós 4. Tinham 2, depois teve mais um, depois de mim teve outro. Então 4 filhos. Minha mãe nos criou sozinha, não quis arrumar ninguém. Por quê? Se alguém olhasse de cara feia para nós, a minha mãe ia reivindicar. Né? Então, pois foi só ela criou a gente sozinha. E a minha avó, como meu pai era filho único, ela viveu com a gente até a morte. Que legal. Então foi uma família ali meio que materna, né? Avó e mãe cuidando dos filhos. Porque minha mãe tinha que trabalhar e a minha avó tomava conta dos outros. Que bacana. Vera, me conte como é que foi sua adolescência, como é que você entrou na carreira profissional, você começou como empreendedora, você começou como CLT? Não, comecei como CLT. Com quantos anos? Eu tinha 18 anos. Não, mas antes disso eu já era um pouquinho empreendedora. Isso, me conte aí, que isso? O que eu fazia? Eu ensinava o filho do vizinho para casa. Eu colocava rolinho na cabeça das vizinhas. E você ganhava o que em troca? Quando eu ensinava para casa, a mãe deles era costureira. E ela fazia para mim a roupa de graça. Certo? Então eu sinto assim, um Isso pouco era de feitio, empreendedorismo. Né? Era feitio. Ela fazia para mim e não me cobrava. Certo? Depois, o que eu fazia também? Colocava rolinho. Se eu tinha preguiça de ir ao salão, eu aprendi e enrolava o cabelo das vizinhas. Ganhava um trocado também. Aí aprendi a fazer unha. Tirou muito bife na mão do povo? Tirei muito bife, porque eu não sabia, eu tinha técnica, não, era só boa vontade, mas eu aprendi. Isso também. E depois eu comecei a estudar, fiz contabilidade, fui trabalhar no escritório contábil, onde eu trabalhei 8 anos. Era muito engraçado, eu fiz datilografia nas escolas Andrades. Mas todo mundo fazia, era lá, só tinha aquela escola. Era famosa, né? Na Galeria do Ouvidor. Quem tinha o certificado das escolas Andrade era quase que um diploma de graduação, né? Você é daquela famosa que dava 200 toques por minuto? Tava, comecei muito bem e tal. Aí quando eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade, eu não tinha feito datilografia ainda. Eles perguntaram, você sabe datilografia? Sei. Era parecia um furar o papel, de tão forte que era a batida. Fiquei lá 8 anos, depois eu fiz o curso e tal, fiquei lá 8 anos trabalhando. E depois do escritório? De lá, aí eu comecei a fazer administração. De lá eu fui para uma empresa de construir projetos. Não, mas antes disso eu fui para uma empresa de peças hidráulicas, aqui no Wall Street. Eu trabalhei. Sério? Aqui, trabalhei. Que bacana. Nós fomos no 9º andar. Eu fiquei, como eu era muito inteirada sobre tudo, eu tinha um conhecimento muito amplo, sabe? Então o pessoal falava assim, mas seu salário tá bom. Não, não tá bom não. O salário sobre isso aqui que eu faço é esse. Aí eles não aguentaram, não, sabe? Eu estava muito aquém, né? Muito além, aliás, eu estava muito além. Então eu saí e fui para essa empresa que eu fiquei 25 anos. Aí você já chegou nessa empresa com qual cargo? Com qual cargo? Eu administrava toda a empresa em todos os setores. Era consultoria e projetos. Entendi, uma empresa mais no ramo da engenharia civil? Isso, civil. Sim. Então eu viajava muito para inscrever a empresa nos CREAs, as cidades.
Quantas obras, né? Eu ia em reunião de obras, então eu ficava 25 anos. Aí eu falei assim, não, gente, o dia que eu puder aposentar, eu vou parar, porque eu já estava muito cansada. E hoje você está empreendendo. Isso. Né? Então eu vou te fazer algumas perguntas com relação a esse contraponto entre ter vivido CLT e estar empreendendo. Durante a sua experiência profissional, o que você levou para o empreendedorismo? Eu levei o seguinte, eu gostar do que faz. Até então eu gostava muito do que eu fazia na empresa, mas eu tive uma hora que eu estava cansada. Inclusive eu fiz 4 períodos de direito e não consegui concluir. Eu estava muito cansada, era muita coisa. Certo? Porque empresa pequena, você não vai mudar muito de setores, você vai ficar só naquela parte que você pegou ali, não. Sim. Então quando eu aposentei, eu estava analisando o contrato, eu era analista de contratos. Era contrato da Odebrecht, Camargo Correia, OAS. Só contrato forte? Só contrato forte. Então eu pegava o contrato assim, meu diretor só assinava se eu rubricasse. Aí eu rubricava, passava para ele e ele assinava. Quando tinha qualquer BO administrativo, eu viajava para o local da obra para resolver. Inclusive, o metrô de Salvador foi obra nossa. Que legal. A empresa estava perdendo a obra, a parte administrativa. Ele falou assim, quantos dias você quer para você resolver isso para mim? Eu fiquei lá 3 dias e voltei para a obra. Resolvi. Era muito dinâmico. E essa sua forma de trabalhar no CLT, né, de ter esse comando, de ter esse jogo de cintura, né, politicamente correto, o que te ajudou hoje, você enquanto empreendedora? Você traz essas mesmas características de lá para o seu empreendimento? Sim, trago. O que é importante no empreendedorismo também? A qualidade do seu trabalho. Isso independente de ser privado, né, de ser empreendedor, você tem que ter qualidade. Você tem que passar confiança para quem você está vendendo, entendeu? Então é o que eu faço. Eu gosto de trabalhar com brechó. Eu gosto de trabalhar com peças intactas, apesar de usadas, né, tem que estar intactas. Tem roupas de marca, porque a pessoa que quer comprar uma peça de roupa dessa não tem condição, porque é muito caro. E eu tenho a peça prática, igual, né? Porém já foi usada, mas está intacta. Acaba que também não deixa de ser uma questão ambiental, que é Com o certeza. reuso, né? Ele não vai comprar mais uma peça, né? Aquela peça já foi comprada por outra pessoa. Sim, e não vai virar lixo também, né? Também. Porque ela vai ser reutilizada. Isso. E acaba que isso, movimento que a gente chama de economia sustentável. Com certeza. Né? Então, além de você ter esse trabalho de ser empreendedora, acaba que, vamos dizer assim, por trás, né, o pano de fundo desse seu trabalho também não deixa de ter uma questão ambiental muito forte. Com certeza. E me conte aqui, como que é a sua relação com os seus clientes? Como é que você tem aprendido, ao longo, como você trabalhou com a CLT e empresas carteira assinada, talvez você teve que reiniciar todo um processo de venda. Quer dizer, a parte empreendedora, empresarial, essa você já tem. Mas como que é a sua relação com o cliente? Como é que você faz para descobrir o seu cliente hoje? Como é que foi? Me conte como foi a sua trajetória inicial. Você começou o brechó, quais as gafas que você cometeu? Aquelas assim que você fala assim, meu Deus do céu, eu não acredito que eu fiz isso. Em matéria de preço. Por quê? Eu comecei com as minhas peças. Quando eu era uma pessoa, sempre fui, né? Uma pessoa assim, gostava de andar muito bem arrumada. Continua, né? Mas era mais. Então eu gastava muito com roupa. Então eu ia trabalhar, eu chegava assim, o pessoal disse, nossa, leva 3 horas para você arrumar, que seja aqui intacta. Eu falei, não. Você coloca um jeans, uma camiseta, coloca um lenço que faz a diferença, pronto. Não gasto tanto tempo para me arrumar. Então você sempre teve uma queda para esse lado da moda? Sempre tive. Inclusive, quando eu estava cursando Direito, o diretor me chamou uma vez para ensinar as outras alunas a vestirem. Que bacana. Porque às vezes ia ter uma reunião com a pessoa, né? Com um delegado, alguma coisa. As meninas estavam de short, de camiseta, estavam mandando ensinar elas a vestir. Conversa com ela, que uma data especial, tem que ter vestido especial também. Eu falo que, por mais que nós tenhamos liberdade, existem alguns ambientes que exigem de nós uma certa postura. Uma apresentação melhor. Uma apresentação com melhor. certeza. Em vista que existe todo um ritual, principalmente profissionalmente, né, falando. Então aqui não é nenhuma
forma de estabelecer preconceitos, né? Não é isso. É uma forma de você ter um comprometimento com o ambiente onde você vai estar. Com o seu certeza. cliente, em respeito ao seu cliente, que muitas vezes você vai atendê-lo no fórum, muitas vezes tem que colocar uma roupa adequada para aquele ambiente. Com né? certeza. E esse processo da moda te ajuda hoje, vamos dizer assim, você intuitivamente sempre foi da moda, né? Igual quando você fala assim, Sim. sempre comprei muita roupa, bem Isso. bonita, e começou lá com o rolinho e essa parte de fazer unha, então sempre você teve ali por esse lado aqui da moda. Isso te ajuda hoje no seu brechó. Com certeza. Porque eu comecei com as minhas peças, né? Então eu tinha muita roupa. As vizinhas sempre me falavam, não, Vera, você veste tão bem e tal. Eu falei, vou começar a vender minhas peças, eu tenho roupa demais. Aí você falou do preço. O que o preço te agarrou? Porque eu comprava uma peça de roupa, uma camiseta naquela época, quantos anos tem isso? Que eu aposentei em 10, né? Eu comprava uma camiseta por R$400 de seda. Hoje, quando eu ia vender a peça, se eu colocasse 300, eu não venderia. Então eu acabava vendendo por 150. Porque é melhor eu estar vendendo um pouco e ter, do que ficar parado, né, sem ter nada. Então eu passei muito por isso, mas hoje não. Você já se adequou ao mercado? Muito mais. Porque hoje eu garimpo, né? Eu vou comprar com preço menor. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar o preço em cima daquela peça, da marca, da etiqueta da roupa, pelo estado dela também. Então Certo? talvez o segredo hoje, dentro desse mercado que você estabeleceu para empreender, né, essa opção que você escolheu, seja comprar bem ou adquirir boas peças, Com certeza. para que na hora da venda seja mais fácil. Isso, você valorize mais a sua. Entendi. E como é que é a sua relação com as suas clientes hoje? Maravilhosa. Todas tornaram amigas. Que legal. Elas vão na minha casa, tomam um chá comigo, eu vou na casa delas para entregar uma peça, tomo um chá com elas. Tornaram-se amigas. O que você diria para quem está começando hoje, querendo empreender em algum negócio? Não pare nunca. Aposentou, dê sequência à sua vida. Faça o que você gosta, mas não fique parado. Eu encontrei o IPPE, né? O IPPE foi assim, ele me deu um empurrão. E até hoje eu continuo, ninguém sai do IPPE, continuo aqui. Cada dia um aprendizado diferente. Então, não pare, gente, porque mente parada não é bom. Após os 60, tem que estar em movimento. Não pare de jeito nenhum. Ou empreenda, faça qualquer coisa que você goste. Parar nunca. E o quanto o conhecimento te ajuda na sua atividade fim? Os Muito. cursos que você faz, as palestras. Nossa, abre muito, sabe, é um leque que abre na minha vida. Eu participo de uma roda de conversa, eu cheguei meio desanimado, desmotivado, eu saio daqui super elétrica, chego em casa, eu quero colocar em prática. Você me confidenciou, vou contar para todo mundo, viu, gente? Ó, ela me confidenciou que agora ela está íntima da inteligência artificial, é mesmo? Me faz muito bem. Quando eu tenho uma dúvida, qualquer dúvida que eu tenho, o que eu falo? Eu vou negar. Ela assim, ela é uma máquina, mas ela me direciona onde eu tenho dúvida. Você me ajuda muito. Onde eu tenho dificuldade, às vezes, de fazer uma palestra, fazer um vídeo, ela me ajuda muito. Que bom. Pessoal, estamos aqui então encerrando esse nosso podcast. Queria agradecer a Vera mais uma vez por ter aceitado esse bate-papo aqui. Espero que ela tenha contado para vocês uma boa história. E é sempre bom a gente se inspirar em pessoas que estão empreendendo, em pessoas que estão fazendo acontecer e principalmente pessoas que não desistiram da vida, né? Quer dizer, aposentou, está lá tranquila, mas está fazendo alguma coisa e detalhe, fazendo o que gosta e ganhando dinheiro. Com certeza. E outra coisa, eu tinha um problema sério de saúde e nem por isso eu parei. Interessante isso. Estou aqui tranquila, é vida que segue. Se eu tivesse parado, talvez eu não estaria nem aqui. E talvez o empreender até te ajude Com a certeza. estar sempre A ter uma aceitação melhor do problema. e sempre disponível Isso. para poder fazer as coisas, não é isso? Também. E queria muito, que eu falei no início, que meu pai não queria ter filha. Eu queria muito que ele estivesse aqui hoje, né? Mas ele estava muito velhinho, para ele ver que eu não sofri, que eu venci. Que maravilha. Parabéns, Vera. Obrigada. Pessoal, então estamos terminando aqui mais um dos nossos podcasts e aguardo vocês numa próxima edição. Venha conosco. Quero estar de volta também. Obrigado, Verinha. Brilhou como sempre.